E aí YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre downgrades em iPhones, iPads e iPod Touch. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que ele só é possível em iPhones 4 ou abaixo. Em iPad 2 e acima não funciona e nem iPod 5 e acima. Então, resumindo isso, por enquanto o downgrade em iPhone 4 ele funciona e é possível ser feito, só que em 4S, no 5 e 5S é impossível. No iPad 2, 3, 4 e o Mini e o Air também é impossível, e no iPod Touch 5 também é impossível. E impossível quer dizer que não tem jeito, porque mesmo assim quando eu falo, eu sei que tem gente que ainda me pergunta se é possível. Impossível é impossível e ponto final. E na dúvida, caso haja alguma alteração, eu vou deixar ali na descrição do vídeo. Então se vocês olharem ali embaixo, vai estar escrito todos os aparelhos e aí se é possível ou se não é, e caso seja possível, provavelmente já vai ter na frente um link para você assistir o vídeo de como fazer esse downgrade. E agora eu vou começar o vídeo e responder algumas perguntas sobre esse assunto. Na dúvida, também na descrição tem um índice para você conseguir navegar e saber sobre o que eu vou falar hoje nesse vídeo. Então, primeiramente, para você conseguir fazer o downgrade, você tem que ter um aparelho compatível com o downgrade. O que seria isso? São os aparelhos onde o downgrade é possível. Por enquanto, é o iPod Touch 4, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1. Então você tem que ter um desses aparelhos que são possíveis fazer o downgrade. O segundo item importante é que você precisa ter o SHSH Blobs do iOS que você quer ir. Por exemplo, se você está no 7.1.1 e quer ir para o 7.0.6, você precisa ter o SHSH Blobs do 7.0.6. Se você não tiver o SHSH Blobs, mesmo sendo iPhone 4, você não vai conseguir fazer o downgrade. Então tem que ter o SHSH Blobs para você conseguir fazer o downgrade. Por exemplo, assim, eu tenho um iPod Touch 4, você está no 6.1.6. Se você quiser ir para o iOS 5.1.1, tem que ter o SHSH Blobs dessa versão, porque senão não tem como. A maioria das pessoas que tenta fazer o downgrade geralmente faz assim: baixa o IPSW do iOS que ela quer ir, por exemplo, o iOS 7.0.6. Aí abre lá o iTunes, segura o Shift, clica lá em restaurar e seleciona o IPSW. Aí o iTunes pega, formata o seu aparelho, instala o iOS e parece que vai dar tudo certo. Aí chega no final, dá o erro 3194. O que significa esse erro? Esse erro quer dizer que você está tentando instalar um iOS que a Apple não assina mais. Infelizmente na Apple as coisas são assim. Ela não deixa você manter um iOS antigo caso você atualize ou você restaure. Então, ou seja, o downgrade é impossível. Você sempre vai ter que instalar obrigatoriamente o iOS que ela está assinando, a não ser que você tenha esses aparelhos que são possíveis o downgrade e tem o SHSH Blobs. Nesse slide o título está errado, eu só quero acrescentar uma informação sobre o SHSH Blobs. A primeira coisa que eu quero falar é que ele é único para cada aparelho, porque eu recebo muitas mensagens às vezes das pessoas falando: por favor, Laranjinha, me passa o seu SHSH Blobs para eu fazer o downgrade. E não vai funcionar, porque o SHSH Blobs ele é específico para cada aparelho. E, por exemplo, assim, vamos supor que eu tivesse um iPhone 4 e eu salvei todos os meus SHSH Blobs, então eu posso ir para qualquer iOS. Se você tiver um iPhone 4 também e eu passar o meu SHSH Blobs, não vai funcionar, porque ele funciona só para aquele específico iPhone 4. Então é que nem um RG, não dá para você falsificar, pelo menos ainda não, a gente não descobriu como. E outra coisa também é que tem a época certa para você salvar o SHSH Blobs. Se você perdeu essa época, já era, não tem mais como salvar.
Quando que é a época? Geralmente é quando a Apple assina. Então, se você for salvar hoje o SHSH Blobs, a Apple está assinando o iOS 7.1.1. Então é esse SHSH Blobs, difícil falar, que você consegue salvar. Se amanhã a Apple começar a assinar o iOS 8 e você quiser salvar o 7.1.1, não vai dar mais, porque ela está assinando agora o iOS 8. Então você vai conseguir salvar somente o SHSH Blobs do iOS 8. Então, se você quiser, por exemplo, se você quer fazer o downgrade do 6.1.3 e você nunca salvou o SHSH Blobs, não tem o que fazer, porque não dá mais para você salvar agora. E existe uma previsão para o downgrade ser possível nos outros aparelhos? E infelizmente não tem nenhuma previsão. Eu nem sei se vai ser possível assim nos próximos anos. E uma dúvida que muitas pessoas têm é que às vezes a pessoa acha que fazendo jailbreak vai ser possível ela fazer o downgrade. Isso não é verdade. Desde o lançamento, antigamente isso era verdade, saiu o jailbreak, aí já logo era possível fazer o downgrade, mas desde o lançamento do iPhone 4S, que foi lá em outubro de 2011, isso mudou, porque a Apple travou melhor ali o aparelho, aí todos os outros aparelhos que saíram depois, né, o iPad 2 e todos os outros já vieram com essa trava, e aí já não dá mais para fazer o downgrade. E aí o downgrade ficou impossível, mesmo saindo o jailbreak, né? Que saiu o jailbreak do 6.1, do 7.1, do 7.0, né? Saiu o jailbreak do iOS 7 e nada de downgrade para o iPhone 4S e nem para os outros aparelhos. E sem querer ser pessimistas, os hackers nem comentam nada assim de uma futura possibilidade. Então pode ser que demore anos ainda para isso ser possível, se for possível. E eu falei que não é possível ainda, né? Que é impossível, mas será que um dia vai ser possível? E provavelmente sim. Na pior das hipóteses, o que acontece é assim, quando um aparelho fica bem antigo, a Apple volta a assinar todos os iOS de novo. Então, se ela volta a assinar os outros iOS, aí dá para você ir para o iOS que você quiser, se ela liberar de novo a assinatura deles. E aí, se ela assina, aí nem precisa do SHSH Blobs, viu? Se ela assina, você não precisa de nada. E só que o problema é que isso demora um tempo, geralmente assim, uns 5 a 6 anos ou mais. Que hoje ela voltou a assinar, não hoje, né? Atualmente, ela voltou a assinar todos os iOS do iPhone 3G somente. Do 3GS ela assina o 6.1.6 e ela assina um outro que é o 4.1. Acho que é para quem achou que ficou bem lerdo o iOS 6, consegue instalar também o iOS 4.1. Então, na pior das hipóteses, caso os hackers não consigam, um dia vai ser possível você fazer o downgrade. Só que o que eu penso assim que quando a Apple voltar a assinar já nem importa mais, porque geralmente esses aparelhos já ficaram antigos, já não lança mais nenhum iOS novo para eles, então geralmente o último iOS já tem jailbreak e aí no geral nem compensa você fazer esse downgrade mais. Então esse quadro que eu expliquei para vocês seria assim na pior hipótese. E na melhor das hipóteses, caso os hackers venham a descobrir uma maneira de fazer o downgrade, eu com certeza em breve, em pouco tempo, já vou fazer um vídeo novo de como fazer esse downgrade. E vou deixar lá na descrição do vídeo também. E fiquem tranquilos porque eu procuro bastante, todos os dias por isso. Se for possível, podem confiar que eu vou ter um vídeo, ou pelo menos se eu não tiver tempo, mas geralmente eu me esforço, quando saem essas coisas assim, eu me esforço para já lançar no mesmo dia. Eu já vou falar para vocês que é possível e que alguém descobriu. Uma outra dúvida que é muito comum é essa que eu vou explicar para vocês. Vamos dar esse exemplo. Vamos supor que a pessoa tem um iPhone 4 que está no iOS 6.1.3. Hoje a Apple assina o iOS 7.1.1. Aí ela quer atualizar para o iOS 7.0.6 porque tem o jailbreak untethered.
ela vai conseguir atualizar para esse iOS, né? Porque lá está no 6.1.3, como eu não atualizei ainda para o 7.1.1, eu vou para o 7.0.6 antes. Infelizmente, isso não vai funcionar. Você só consegue atualizar e restaurar para o iOS que a Apple assina. A única possibilidade dele ir para o iOS 7.0.6 seria se ele tivesse salvo o SHSH-Blobs do 7.0.6. E mesmo assim não daria para ele atualizar, ele teria que formatar e instalar como se fosse o mesmo processo do downgrade, mas ele teria que formatar instalando o 7.0.6 e ele tem que ter o SHSH-Blobs. Se ele não tivesse, aí não teria como, ele teria que atualizar do 6.1.3, se ele estivesse também no 5.1.1, direto para o 7.1.1. Não dá para você ir para um iOS meio termo se a Apple não assina. E agora eu vou falar que o segredo é não atualizar, que para quem já segue o meu canal já está careca de saber disso, né? Que você não pode sair atualizando. Se você gosta de jailbreak, não é bom você sair sempre a fazer as atualizações, porque a Apple não é que não é proibido, né? O jailbreak não é proibido e não é ilegal, mas a Apple é contra o jailbreak e customização, devido assim que quando você faz o jailbreak você libera todas as travas e pode vir a dar algum problema no seu aparelho se você não souber usar ele tomando os devidos cuidados. Então ela é contra, e toda atualização que ela faz, geralmente ela trava o jailbreak que era possível na versão anterior. Então o segredo é não atualizar, você sempre atualizar. Só se você não gosta de jailbreak, você pode e deve atualizar sempre, porque sempre é melhor. Tirando, acho que a única atualização que foi ruim foi para o iPhone 4 do iOS 6.1.3 para o iOS 7, porque ele foi um iOS que ficou bem pesado para o iPhone 4. Mas só, no geral você pode atualizar de olho fechado. Mas para quem tem jailbreak não, ou para quem pretende, né? No caso, hoje a Apple assina o iOS 7.1.1. Por enquanto a gente não tem notícia nem de jailbreak próximo, nem de nada. Mas sempre me perguntam, manda em algum vídeo, saiu essa atualização, eu posso atualizar? Geralmente eu já coloco isso de cara assim, na página do Facebook, e na dúvida vocês me perguntam, porque às vezes é interessante você não atualizar para esperar que o jailbreak saia para esse iOS. Então eu vou dar aqui só um exemplo. Vamos supor que saia o iOS 8. Talvez seja interessante você esperar um pouco antes de você atualizar para o iOS 8, porque vai que sai o jailbreak para o 7.1.1. Se você atualizar para o iOS 8, você vai perder o jailbreak, e aí vai ter que esperar sair o jailbreak do iOS 8, que a gente não sabe, mas pode ser que demore bastante também para sair. Então isso é só um exemplo. Bom, então é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode perguntar aqui no meu vídeo, pode me mandar e-mail e pode perguntar também ali na minha página do Facebook. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal, porque toda semana sai um vídeo novo. E parem de ficar acreditando nesses vídeos, né? Que às vezes a gente fica procurando e acha que é por falta de procurar. Não adianta, não fique acreditando nesses vídeos daqueles indianos, aquele pessoal que tem um vídeo e mostra lá fazendo downgrade no iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6. Não vai funcionar, é tudo mentira. O downgrade e a mesma coisa eu falo assim pro jailbreak, são coisas muito complicadas. Não é um Zé Ninguém que vai conseguir fazer. Geralmente já são aqueles hackers que são os hackers famosos, que já estão anos mexendo com iOS, com iPhone, com iPad e mexendo nessa parte aí de hackear e de jailbreak. Então não é uma pessoa do nada que vai fazer. E caso isso aconteça, que eu acho muito difícil, eu sempre vou confirmar para vocês. Mas até então, qualquer vídeo que fale de downgrade é balela, é mentira, é vírus, ou é aqueles vídeos lá que você vai clicar no site deles, ou vai pegar vírus, ou você vai dar dinheiro para eles por causa da propaganda. Então não caiam nessa. Downgrade para todos esses aparelhos que estão escritos ali embaixo são impossíveis. E eu vou agora falar dos meus 3 vídeos que eu falo sobre esse assunto.
tem o meu vídeo lá que eu explico sobre o que é SHSH Blobs e como salvar o SHSH Blobs. Eu recomendo você assistir esse vídeo e fazer o processo de salvar o SHSH Blobs somente quem tem iPhone 4 ou abaixo. Para os outros aparelhos, por exemplo, eu tinha um iPhone 5, eu salvava os meus SHSH Blobs, mas não serve de nada. Eu estava naquela esperança de sair logo o downgrade, mas não saiu. Então hoje no meu 5S eu nem salvo mais. Eu sei que se eu atualizar já era, não tem como fazer o downgrade. Mas se você quiser se precaver e salvar, também dá certo. iPhone 4 você precisa, nos outros é opcional. E vou deixar aqui também os meus 2 vídeos que eu ensino como fazer o downgrade. E serve para todos os aparelhos, desde que seja possível, né, que estejam enquadrados naqueles que é possível você fazer o downgrade e que você tenha o SHSH Blobs. Então os dois funcionam do mesmo jeito, tanto do Redsn quanto do iFaith. Qual que é a vantagem de um e de outro? A vantagem do processo que eu faço com o iFaith é que ele testa o seu SHSH Blobs. Então essa é a vantagem, porque às vezes você vai fazer no Redsn, você tenta e não funciona, e não funcionou porque você está com o SHSH Blobs corrompido e o Redsn não vai falar nada. O iFaith ele detecta, se o SHSH Blobs está corrompido, ele já fala que está com problema de AP Ticket. Então essa é a vantagem. A desvantagem do método do iFaith é que como você usa o iTunes no final, agora nos novos eles deram uma travada, então aí você tem que instalar um iTunes antigo. Na verdade eu preciso refazer esse vídeo e testar de novo para ver como é que funciona. Mas eu recomendo, se você quiser fazer o downgrade, tentar usar o iFaith, testa o SHSH Blob, se deu certo, se ele falar que é válido, aí você faz o downgrade pelo Redsn, porque aí não tem erro. E eu esqueci de falar antes, se você teve paciência de assistir todo o vídeo, não se esqueça também de clicar em curtir, porque assim vocês me ajudam. Então é isso, um abraço e ótima semana para vocês.